obrigada por ter aceito o convite da Puma Alternativa para fazer esta entrevista sobre o teu novo livro. Então, o tema Sabe o que o amor não diz. Gostaria primeiro ter uma apresentação tua. Então, eu sou Diana Rodrigues, e sou licenciada em Ciências da Comunicação e tenho mestrado em Marketing. Apesar deste meu percurso académico, eu sempre gostei muito de escrever e não foi por acaso que eu escolhi Comunicação, não é? Para fazer a licenciatura. E deixei a escrita, apesar disto, deixei a escrita um bocadinho esquecida na adolescência e há uns anos retomei com a determinação de ter este projeto de escrever um livro terminado e com essa necessidade também artística e pronto, e então escrevi este livro e decidi lançá-lo para provar a mim mesma que tinha a coragem de me expor ao mundo dessa maneira. Tirando isso, sou uma pessoa banal, portanto tenho uma família, tenho um trabalho com recursos humanos, gosto de viajar, gosto de passear, gosto de ler, adoro ler, gosto de conhecer coisas novas, gosto de saber e gosto de escrever. Basicamente, acho que isso. E sou uma sonhadora nata, já fui mais do que sou hoje, mas sou uma sonhadora e pronto, e acho que isto me descreve assim muito sucintamente. Efetivamente dizes que é uma nova forma de expressar-te e mostrar-te também ao mundo. Pronto, imagino que foi um peligro que tomaste também ao querer mesmo concretizar este projeto de escrever e ter pronto, um conceito mesmo bem na tua mente e depois pôr no papel e agora mesmo comercializar os teus livros. É uma nova aventura e é sempre um peligro novo que tomamos quando estamos assim com novos projetos. E efetivamente gostaria de saber qual foi o processo da primeira ideia, do nascimento da ideia até agora. Sim, eu gostava de começar por dizer que a ideia de escrever o livro não foi com o objetivo de ser escritora, inicialmente. Eu precisava de exprimir uma necessidade interna de evasão em relação ao mundo, né, naquele momento da minha vida, e portanto a escrita teve esse lugar de me sustentar emocionalmente e ilusoriamente, não é, durante um período, porque eu passei por uma fase de perda, de separação, e fiquei um bocadinho obcecada com a ideia de talvez não funcione agora, mas e se tivesse funcionado noutra altura, porque nós fôssemos pessoas diferentes. Então quis muito explorar essa ideia do talvez as relações possam funcionar em momentos diferentes se nós nos voltarmos a encontrar com aquela pessoa e não necessariamente porque as pessoas não sirvam uma para a outra. Então começou por aí. E depois havia uma imagética, um cenário que eu gostava de criar muito com base naquilo que era o meu próprio mundo onírico, não é? Os meus sonhos, as minhas meditações guiadas, as técnicas de relaxamento que eu uso nas minhas aulas de yoga. Sim, então, porque és professora de yoga também. Sim, esqueci-me. Não faz mal. Tens que me explicar porque efetivamente é um papel muito importante na tua forma de imaginar as coisas. Sim, sem dúvida. E essas técnicas tiveram efetivamente um papel muito importante na construção desse mundo onírico. E, portanto, eu achei que, por que não explorar aqui essas duas vias e juntá-las. E comecei a escrever sem grande compromisso e depois, isto no processo criativo, quer dizer, não somos nós que controlamos de facto, não é? A coisa vai saindo. Exatamente. Até
até que há um momento que aquilo que era a ideia inicial, às tantas já não é bem aquilo, mas já tomou outro caminho, já tomou outra proporção, e é uma história quase independente daquilo que tínhamos imaginado inicialmente. E foi isso que aconteceu. Pronto, e depois, quando efetivamente tenho este livro terminado, pensei, por que não? Vou lançar ao mundo. E foi mais um desafio de ter a coragem de me expor, do que necessariamente o objetivo de vender um livro, de ser escritora. Portanto, foram coisas muito faseadas. É trazer alguma coisa ao mundo. Exatamente. Com a forma que tens de expressar melhor. Sim. Já que aqui está, olha. Mas acho que estamos a dizer muitas coisas positivas sobre o teu livro e que dá vontade de ler o teu livro, mas acho que agora vamos ter que resumir um pouco a história para assim as pessoas saberem do que estamos a falar. Podes também então contar um pouco a história do livro sem ter tudo, porque pronto, é preciso ler o livro. Exatamente. Então, é a história de Tiago, que é um protagonista masculino. O Tiago tem uma vida banal, como todos nós temos, com trabalho, uma vida em que vivemos em piloto automático, e de um dia para o outro ele acorda num lugar que não conhece e que não sabe onde está. E esse lugar vai ter efeitos muito estranhos sobre ele, não é? Ele vai perceber que naquele lugar primeiro vai ter que descobrir onde é que está e como é que pode fazer para voltar a casa, e depois vai também perceber que aquele lugar traz ao de cima memórias e sentimentos que estavam esquecidos, e vai obrigá-lo a fazer todo um processo de autoanálise e de reflexão pessoal e também de crescimento enquanto personagem. E a partir daí vai conhecendo pessoas ou personagens que o vão ajudando, e há um momento em que ele percebe que houve um assunto do passado dele que ficou por resolver, nomeadamente uma relação antiga, um amor da juventude que o marcou muito, e ele percebe que precisa de encontrar para resolver esse assunto. E naquele lugar onírico, onde muito é possível, para não dizer tudo, ele vai tentar encontrá-la. E resta saber se vai conseguir, e resta saber se, encontrando-a, ela o vai perdoar. Sim, e sobretudo que em algum momento ela acaba por ser capturada por um inimigo, quase ao final, mais ou menos, e isso dá sentido também à viagem de desenvolvimento pessoal, a viagem interna da personagem principal também, assim que esse perigo, se podemos dizer, dentro da história, dá sentido à viagem interna, mas também à história de amor. Sim, exatamente, porque o Tiago é uma personagem que não gosta e não está habituado a fazer sacrifícios, e ele vai ter que fazer alguns sacrifícios para conseguir efetivamente alcançar os objetivos que pretende, e o tentar salvar a sua amada é um deles. E justamente escolheste o Tiago como narrador também. Sim, está escrito com a primeira pessoa, assim que narrador, personagem e quase a autora também tem uma voz única, se podemos dizer. Podes explicar essa escolha que fizeste? Sim, então filo porque é uma história com um cunho muito pessoal, como eu já expliquei, e portanto havia muitas ideias e muitas emoções que eram minhas, portanto, da autora. Ao mesmo tempo, o facto de ser um personagem masculino vai ajudar, ou ajudou-me neste caso, que essa exposição emocional não fosse tão direta. Então, porque ao ser feito através de um personagem que é um homem e com o qual eu tenho um distanciamento maior, por me identificar, não é, como sendo mulher, então para mim era mais fácil conseguir distanciar-me destas emoções e desses pensamentos e construir então a narrativa com uma certa máscara
apesar de estar a expor ao público, sim. Sim, e falas muito também de harmonia com si próprio, e sabemos que temos duas partes, uma parte feminina e uma parte masculina dentro de nós, e encontrar essa harmonia é também encontrar a harmonia entre essas duas partes, e queria saber efetivamente se era também a tua ideia através da história de amor entre o Tiago e a Laura, encontrar a harmonia entre os dois, se não é efetivamente encontrar também a harmonia entre a parte feminina e masculina. Olha, para ser sincera, não fiz esse processo de pensamento. O processo que eu fiz foi mais no sentido de nós somos pessoas, não é? Pessoas normais e, portanto, como pessoas normais temos a necessidade de sentir, e o amor é uma emoção muito forte e que faz parte da nossa vida ao longo e das nossas histórias. Portanto, a ideia foi mais a de o Tiago se desconstruir a um nível quase infantil, ou seja, ele conseguir fazer um caminho quase até àquilo que é o sonho, tudo sabe, sim, para reconstruir tudo. Exatamente, o sonho infantil, aquele sonho de em que tu não tens medo do ridículo e de fazer coisas estranhas e parvas, e arrastar um bocadinho a Laura para esse mundo. Porquê? Porque eu acho que o amor é essa vulnerabilidade, não é? E então o estarmos disponíveis para estar vulneráveis e, acima de tudo, para partilharmos os nossos sonhos, na minha opinião, é aí que começa de facto o conhecermos e o darmos a outra pessoa. Então foi um bocadinho isso, e depois também o brincarem juntos, porque uma relação e o amor tem que ser muito isso, também o brincarem juntos, não é? E por isso foi mais nesse sentido, não foi tanto a pensar nesses polos feminino, masculino, mas na vulnerabilidade e na inocência que nós conseguimos ter quando estamos apaixonados. Mas é verdade que quando falas assim, estou a pensar numa espécie de evolução dentro do livro, porque começamos numa situação de dia a dia, de uma sociedade assim, com uma rotina de trabalho e pronto, e depois a personagem que tem que explorar os seus sentimentos e o seu amor próprio, efetivamente, para depois voltar a encontrar o amor com outra pessoa e ao final concretizar isto tudo e concretizar as lições. Sim. Não é? Sim. E justamente acho que há este contraste entre a exploração dos sentimentos, das emoções que temos todos, com o sistema do dia a dia, do trabalho, da rotina, da organização, da pressão. Falas também da gestão da emoção e da ansiedade. Sim. O que poderias dizer exatamente sobre isto? Eu acho que nós, nas vidas que temos, não é? Em que temos caixinhas e passamos 8 horas, muitos de nós 8 horas por dia, sentados numa mesa, num trabalho, a ter só um tipo de pensamento, nós acabamos por nos tornar, e também na pressa do dia-a-dia de resolver problemas, nós acabamos por nos tornar pessoas em piloto automático. Nós não temos tempo para olhar para nós, nem para os outros, para perceber o que é que sentimos, e também às vezes não queremos, porque ao fazermos esse exercício de olhar para dentro, vamos perceber que não estamos assim tão satisfeitos com a vida que levamos, muitas vezes. E por isso é uma conversa difícil que temos para connosco, não é? E o Tiago é encontrar o equilíbrio assim, entre e ter a coragem de percebermos que se estamos ou não felizes e se estamos ou não conscientes da vida que levamos. E portanto, o Tiago foi obrigado a fazer esse exercício, não é? Ele de repente está num sítio onde não
que não sabe onde é que está, não conhece, e de repente tem que ver-se retirado dessa vida e ver-se levado para memórias e emoções da infância e da juventude, e percebe que e também por isso o meu foco no mundo onírico, percebe que essa magia da vida, não é? Essa alegria, essa magia desapareceu em algum momento, que ele não sabe explicar exatamente Sim. qual. E portanto foi exatamente esse obrigar a refletir sobre isso e perceber o quão no automático ele estava, e por isso era preciso parar, olhar e começar a funcionar um bocadinho de forma mais consciente. E a partir do momento em que tu começas a funcionar de forma mais consciente, tu consegues olhar para ti e para os outros de outra maneira. Sim, efetivamente, e falavas do estado de criança. Os primeiros passos do Tiago no início é efetivamente de construir, desconstruir para reconstruir novas Sim. ideias e novos esquemas. Sim. E mesmo até fazes assim referência a imagens coletivas que temos. Sim. Por exemplo, a ciência nos ensina que as coisas são assim, mas efetivamente podemos perguntar-nos se é real ou não, se não somos influenciados por as ideias da sociedade, a nossa educação, e somos obrigados, talvez, efetivamente, a tomar distância e ver as coisas de um ponto de vista diferente para avançar melhor, não é? Sim, eu acho que uma das grandes mensagens, talvez uma das maiores do livro, é o haver espaço para a dúvida. Ou seja, aquilo que nós aprendemos na nossa sociedade e encaramos como um mundo real é válido naquilo que é o nosso, vamos chamar, o jogo da vida, o jogo social, não é? Tem um propósito, tem uma função, e essa função isso é útil para nós conseguirmos ser funcionais uns com os outros. Mas, primeiro, há muita coisa que nós não sabemos, mesmo do ponto de vista da ciência, e quando não sabemos, dizer que é ou não é na mesma uma forma de crença. Ou seja, eu acredito que é ou que não é. Eu acredito que existem, vou dar aqui um exemplo que não tem diretamente a ver com o livro, mas eu imagino que existe vida extraterrestre, ou eu acho que existe vida extraterrestre, ou acho que não existe vida extraterrestre. Nós não sabemos, portanto, achar que existe ou achar que não existe é uma fé, é uma questão de fé, não é? É acreditar. No livro dás o exemplo efetivamente da Terra plana, e agora sabemos que a Terra é redonda. Exatamente. Mas efetivamente no passado tínhamos toda a certeza que era plana e finalmente não. Sim. E são crenças efetivamente que venham naturalmente, de maneira coletiva, e é verdade que podemos perguntar se é verdade ou não. Sim. Mas é um conceito mesmo forte também do teu livro, essa fronteira entre real e irreal, não é? Sim, porque lá está, o que é real? O que é real, quer dizer, o que é real, nós sabemos que a nossa dor é real, nós acreditamos que a nossa existência é real e sentimos-nos reais, e portanto eu não estou a dizer que existe uma ilusão, existe também essa teoria, mas não é isso. Agora, é importante percebermos que muito daquilo que nós hoje não sabemos ou não acreditamos é fruto do nosso desconhecimento. E lá está, e daqui a uns anos, ou daqui a décadas, se calhar, vamos perceber que, da mesma forma que na Idade Média acender uma lâmpada com eletricidade poderia ser considerada bruxaria, porque era uma coisa estranhíssima, ninguém ia conseguir explicar aquilo. Daqui a não de anos não, mas daqui a 100 anos há coisas que vão ser completamente banais e que para nós hoje são absolutamente impensáveis. Exatamente. E que isso é fruto do nosso desconhecimento. Então, acima de tudo, eu acho que é importante estarmos
abertos ao questionamento. E ficar na dúvida, como estava a dizer. Exatamente, sim. Exato. Mas justamente é outro conceito que usas muito, esse conceito de tempo, como uma luta, se podemos dizer, entre passado, presente e futuro, porque na tua grande imaginação descreves também um mundo onde a natureza é muito importante, mas ao mesmo tempo há uma dimensão muito futurista também. Sim, o tempo. Então, o tempo eu acho que é um conceito que na minha mente é quase uma pequena obsessão que eu tenho, porque o conceito de tempo para mim é quase indissociável. Isto é uma visão pessoal, não tem qualquer base científica, mas é quase indissociável do próprio conceito de vida e da existência, não é? Portanto, aquilo que nós... Eu uso essa imagem no livro, que é a imagem do Ouroboros, que é a cobra que come a sua própria cauda, e que é uma imagem antiquíssima da humanidade, das mais antigas, e que tem exatamente esse significado, que é a constante transformação e retroalimentação da vida, não é? Portanto, para construir é preciso destruir, nada se perde, tudo se transforma, quer dizer, é um bocadinho ali a ideia do Lavoisier, mas isso está muito contido no próprio conceito de tempo. O tempo como elemento de transformação. E, naturalmente, ao ser um elemento de transformação, é um elemento que, um pouco como o mar, leva muitas coisas e algumas delas traz de volta e deita-os à praia novamente. Então, o facto, esse conceito de transformação, para mim, é muito encarnado pelo conceito de tempo, sim. Mas é quase, como estás a apresentar isto, me faz pensar na fé. Sim. De acreditar que há sempre alguma coisa melhor que vem atrás, que é possível reconstruir, recomeçar de zero, aprender de novo. Pronto. E acho que é uma mensagem super positiva. Mas mesmo dentro disto, acho que vou fazer uma boa transição com isto. Volto a dizer efetivamente que a paisagem que vais descrevendo ao longo da história, há essa parte um pouco futurista, mas que entra então em contraste, em oposição, se podemos dizer, com Ninita, então, que é a cidade dos inimigos do Tiago. Podes explicar um pouco o que é Ninita e pronto, pôr em relação também com o passado e o futuro? Sim, Ninita é uma cidade muito antiga, lá está, uma cidade historicamente muito antiga, é longe já, portanto, mais de milénios, é mesmo muito, muito antiga, que foi em tempos invadida durante um conflito espaço-temporal, vou chamar assim, mas embora no livro não explore muito essa ideia, talvez um dia possa ser explorada. E por causa disso foi uma cidade que se fechou muito sobre ela mesma e que vive muito nesse medo do diferente e do que vem de fora. E do questionamento. É uma cidade onde o questionamento, apesar de ser uma cidade de uma beleza extraordinária, é uma cidade onde não existe lugar para o questionamento social, para o questionamento individual, porque acaba por ser uma cidade dominada aqui por um conceito espiritual e religioso muito próprio, não é? Então é quase como é que se chama? Sim, é uma alegoria, podemos dizer, uma metáfora das religiões monoteístas, para não citar uma em particular, porque sei que, pronto, metes o dedo sobre os ideais de todas as religiões, mas efetivamente metes assim em evidência esse lado ainda arcaico das religiões e, sobretudo, efetivamente, este contraste
entre o direito de ter dúvidas Sim. e esse molde mental também que tenham as religiões também. Sim. Porque é muito. Mas é exatamente isso. A ninimita é o dogma, tem aquele significado de representar o dogma, em oposição àquilo que é, na minha opinião, a verdadeira libertação mental. E tu podes ter fé na mesma. Sim, exatamente. Mas há questionamentos que são importantes fazer e que às vezes, quando estamos em movimentos dogmáticos, não nos permitimos fazer. E isso contrasta muito com o efeito do grupo também, com o efeito agora em português, de quem busca espiritualmente respostas sozinho. Aquela ideia do spiritual seeker, que existe em inglês. Sim. Pronto. Entendo perfeitamente. Efetivamente, o que encontramos de espiritual nas religiões e de maneira geral, pronto, mesmo no yoga, tu conheces bem também, é esse caminho interno que nos leva à fé e até um mundo mais espiritual, podemos dizer, até Deus, em particular com as religiões. Mas a diferença, efetivamente, é o que o ser humano faz depois da teoria da religião também, e que impõe assim um dogma, efetivamente, como estavas a dizer. Então são os ninitianos que capturam a Laura. Qual é o sentido disto tudo? Então, a Laura acaba efetivamente presa e pronto, acho que do meu ponto de vista leitora vi também um sentido um pouco assim feminista dessa mulher que tem uma liberdade sexual e que finalmente acaba por ser presa por os ninitianos, que são mais arcaicos, efetivamente. Sim, toda essa parte é muito voltada também para esse contraste entre aquilo que é o jogo de fachada, lá está, mais uma vez, do dogma e do culto, versus aquilo que depois está por trás ou por baixo de toda essa construção rica e bela de uma sociedade pouco questionadora. Então, basicamente, ao ser capturada, nós percebemos que existe, que a Ninimita está montada sobre um mundo muito feio e muito obscuro. E Laura traz-nos essa porta de entrada para esse mundo, não é? Para aquilo que é o podre, vamos chamar assim, de Ninimita, e obriga, como eu dizia há pouco, o Tiago a fazer alguns sacrifícios esses sim, que nunca tinha feito antes, mesmo quando estava com ela, e que ele lhe devia por tudo aquilo que ele tinha feito. Para ele vencer o amor dela. Exatamente. E portanto, ela já era uma mulher livre, ela libertou-se muito e isso também no livro, ela libertou-se ela cresceu com ele e libertou-se como mulher quando eles terminaram a relação deles. E portanto ela já era uma mulher livre. Eu acho que ela aqui acaba por ser um bocadinho um objeto de vingança mais dos nimitianos em relação ao Tiago, porque eles sabem que ela é o ponto fraco dele ali, não é? Porque eles têm essa capacidade de sentir, essa capacidade telepática, e ao conseguirem capturá-la, primeiro porque é mais humana, eles sabem que ele também não ficará por ali. Ele vai tentar. Aliás, eles tentaram capturá-lo, mas não conseguiram, não é? Só que Laura, ela não sabia onde é que estava, não é? Então ela foi apanhada porque não conhecia aquele mundo.
Ela foi uma vítima da ignorância da circunstância em que estava. Pronto, para não revelar aqui. Sim, sim, efetivamente. Não, e sobretudo gostaria, porque efetivamente o Tiago vai tentar salvar a Laura, mas não sem ajuda. E é por isso que queria, porque são sim, personagens importantes, podemos dizer, na história. Poderias efetivamente apresentar a Imelda, que aparece um alter ego do Tiago, mas depois pronto, vão desenvolver uma história, mas pronto, ao menos apresentar a personagem e dizer qual é o seu papel dentro da história. A Imelda, ela foi a personagem que eu tive mais dificuldade a dar nome. Foi a última, aliás, depois tive que mudar também outro nome, mas a Imelda foi uma personagem que teve vários nomes antes de eu escolher o último. É talvez a minha personagem preferida e tem um papel importantíssimo, porque ela representa aqui a coragem do Tiago. A coragem que é preciso ter. É a sua melhor amiga. Sim, consciente ou inconsciente. Sim, exatamente. Sim. Ela tem esse papel de guia, mas de guia mais uma perspectiva, lá está, emocional. Portanto, ela sabe, ela conhece o Tiago por dentro, ela sabe e tem esse papel de protetora por ser a coragem, não é? Portanto, por representar a coragem que ele precisa perante o medo e o desconhecido. E portanto ela é também uma personagem que é o que tem que ser quando tem que ser. Portanto, ela não... Mas é importante dizer que a Imelda no início é um tigre. E ela é um ser antropomórfico, ou seja, ela tem a capacidade de se transformar em tigre e de se transformar numa figura mais antropomórfica, ainda assim com traços sempre felinos. Sim. Mas traços mais aproximados das personagens, ou portanto, dos nimitianos. Embora ela tenha esse papel de inicialmente assumir-se como um tigre, por ser uma referência conhecida do mundo do Tiago, não é? E por ser também, depois no final do livro, isso também vem dito, vem explicado porque é que ela é um tigre, mas eu não vou entrar em detalhes. Sim, efetivamente, porque senão vais revelar no final. Há outra personagem também que é o Ezequiel, que é outra forma de alter ego do Tiago também, ao menos afastado dos seus guias, dos seus mestres. O que poderias dizer? O Ezequiel, ele não tem a mesma relação com o Tiago que tem a Imelda. Ele não é necessariamente um alter ego. Ele é de facto um habitante daquele plano que foi em tempos uma pessoa perdida naquele plano, exatamente como o Tiago. Ou seja, ele já teve um papel semelhante ao do Tiago em tempos. E por isso ele conhece aquele plano e por isso ele pode guiá-lo, mas acima de tudo ele também tem aqui o papel de guia espiritual, no sentido, uma vez mais, do questionador individual, da pessoa que, por ter passado por determinado sofrimento, por ter conseguido integrar esse sofrimento, consegue ter respostas que outros não conseguem dar. Efetivamente, mas acho que a vida só é isto, aprendas com uma pessoa que já passou por as dificuldades para tu depois atrás oferecer a mesma coisa a outra pessoa que necessita. Efetivamente, entendo perfeitamente. Gostaria, porque estávamos a falar de Nimita, porque o vemos na capa, não é? Sim. Podes falar um pouco da capa? Sim, então. Apresentar mesmo até o título e explicar um pouco. Então, a capa foi desenhada pelo meu amigo Anthony Despalin. Ele é licenciado em Geografia e faz também, desde criança, mapas imaginários, mas cartograficamente exatos.
E, portanto, se Nimita existisse, poderíamos encontrá-lo no mapa desenhado, poderíamos encontrá-la no mapa desenhado por ele. E é uma cidade, que eu há pouco depois não expliquei, mas é uma cidade flutuante, suspensa, aliás, não é flutuante, é uma cidade suspensa que está situada sobre um grande lago que foi em tempos um vulcão cuja cratera abateu. E por isso é um lugar de uma beleza absolutamente fascinante. Não só do ponto de vista natural, mas também do ponto de vista da arquitetura, que faz com que ela seja uma cidade suspensa. E, portanto, o Antoni desenhou a capa com base naquilo que foram as referências geográficas que eu lhe dei e também com base na leitura que ele fez do livro. E o título foi difícil, demorou muito tempo, eu pensei muito, até que houve um dia que tive esta imagem mental, o tempo sabe o que o amor não diz, até partilhei com algumas pessoas, algumas gostaram, outras não acharam tanta graça, mas eu não consegui encontrar nenhuma ideia, nenhum título que conseguisse explicar tão bem aquilo que eu queria dizer. E o que eu queria dizer era precisamente que às vezes as relações não resultam não porque não haja amor, lá está, é porque não é o momento certo e só o tempo é que nos pode dar a distância necessária para nós conseguirmos ver isso de longe, para conseguirmos ver o que é que falhou ou não e também, como eu já expliquei há pouco, para trazer aquilo que precisa de ser trazido de volta e para transformar aquilo que precisa de ser transformado. Então, talvez não seja tanto o conceito de amor que nos diz se nós gostamos ou não de alguém, talvez seja o conceito de tempo. Exato. E da sua duração. E mesmo até de amor próprio, porque sim, o amor não é só o amor sim, com os outros, mas efetivamente mesmo até consigo próprio também, acho que é o tempo também que traz respostas. Sim, todas as respostas. Exatamente. Sim. Está bem, muito obrigada. Gostarias de dizer outra coisa? Não, mas estavas perfeita. Queres, não sei, acrescentar alguma coisa para convencer os leitores de comprar o teu livro? Eu acho que como vou dizer, gostava de dizer isto porque acho que é importante. Eu como escritora eu não estou muito agarrada à minha própria história, o que eu acho que é que acho que é interessante porque me permite ter um sentido crítico que também é bom. E eu própria acho que se eu lesse o meu livro sem o conhecer, iria estranhar talvez um pouco ao início, não é? Aquele mundo, a forma como aquele mundo aparece, a forma como ele é criado, especialmente se não sou uma pessoa que está habituada a ter uma leitura tão onírica, mas acho que a história se constrói e aquilo que inicialmente começa por ser uma corrida passa a ser um galope até que nós conseguimos que a história nos dê coisas, emoções, pensamentos que talvez nós precisemos de ter. E que não pensamos no dia a dia, sim, que não tomamos tempo, justamente, para pensar, e são temas importantes. Sim, e também nos permite envolver num mundo que eu acho que é de uma beleza extraordinária, pelo menos na minha cabeça. Sim. Mas usaste muitas cores. Não, mas é verdade, porque a natureza é mestra neste mundo e descreves com uma simplicidade, mas efetivamente que faz criar a beleza toda. Sim. Com as cores. Usas muitas das cores, mas é muito visual, é uma descrição muito visual e acho que facilita muito a leitura. Mas, pronto, efetivamente, como leitora, é a primeira coisa que entendi no teu livro, a acessibilidade da leitura. E os outros leitores também me disseram isto, que era muito simples, que era agradável de ler, com uma narrativa assim fluida e sobretudo com uma grande imaginação. Sim, também tenho esse feedback que é fluido e lê-se bem porque não é demasiado complexo, embora tenha ideias complexas.
Mas sim, isso é muito mas bom. é a magia do teu livro, é de tu conseguires transmitir uma grande imaginação com uma escrita super pura. Ainda bem. Muito obrigada, Diana. Obrigada. E então podem comprar o livro no internet, vamos pôr os links na biografia. Podem seguir também as nossas redes sociais, que vamos pôr também aqui. E pronto, podem também fazer todas as perguntas à Diana sobre o seu livro. Sim. Muito obrigada, Diana. Obrigada. Estou muito contente de estar aqui contigo. Obrigada, e eu é que agradeço o convite e obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada, boa tarde.